Olá, gente! Tudo bem? Eu me chamo Lisa Stubert e aqui no Projeto Mundo Novo nós vamos começar um novo quadro falando um pouco sobre a vida dos santos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Carlo Acutis, o venerável Carlo Acutis, que foi um jovem que faleceu aos 15 anos de idade. Ele já está em processo de beatificação, mas vamos começar a falar um pouquinho de antes, né, da sua vida antes. Então, Carlo Acutis, ele nasceu no dia 3 de maio de 1991. Ele nasceu na Inglaterra, porque os seus pais tiveram que ir para a Inglaterra por causa de trabalho. E ele foi batizado ainda na Inglaterra, mas pouco tempo depois ele voltou para Milão, né? Por causa dos seus pais, claro. Ele voltou para Milão e foi lá que ele nasceu e também que ele morreu lá nessa terra. Carlo Acutis, seus pais, eles não eram tão católicos, eles tinham a fé, eles acreditavam em Deus, mas eles não eram tão fervorosos assim. Quem apresentou mais a fé católica a Carlo Acutis foi a sua babá. A sua babá era muito fervorosa, então ela falava muito de Deus para Carlo Acutis. Então, aos 4 anos de idade, Carlo já perguntava à sua mãe muitas coisas sobre a fé católica, tentando compreender mais, tentando entender mais. E sua mãe, assim, impressionada e sem saber o que fazer, ela foi até um bispo, perguntou para ele o que é que ela poderia fazer naquela situação, e o bispo falou para ela estudar, que ela seria a própria catequista dele. Então, Carlo Acutis aí, aos 4 anos de idade, já estava evangelizando a sua mãe, né? Sem mesmo até saber. Então, Carlo Acutis, ele foi cultivando a fé católica dentro dele. E aos 7 anos de idade, Carlo Acutis, ele pede, né, aos seus pais, primeiramente, e pede também ao bispo para fazer a primeira comunhão. Porque também, né, até nos tempos de hoje, nós fazemos a primeira comunhão mais ou menos com uns 12 anos de idade, né? Carlo Acutis pediu para fazer um pouquinho antes. Então, ele foi concedida, né? E ele fez a primeira comunhão aos 7 anos de idade, e desde aí ele não queria perder nenhuma missa. Ele queria ir para a missa todo santo dia, comungar todo santo dia. E sempre que ele ia, ele ficava adorando a Jesus Eucarístico, adorando antes e depois da missa, né? E claro, durante a missa. E tem um fato bastante curioso disso, né? Seus pais, como também não tinham muito essa fé católica, e também porque eles não poderiam estar indo sempre à missa todos os dias, eles pediam para o empregado deles, hindu, ir com Carlo à missa, né? Então, o empregado que era hindu ia sempre. E aí, de tanto conviver com Carlo, de tanto que Carlo falava com tanto amor da Eucaristia, o hindu, ele pediu para ser batizado. Ele pediu para entrar também na fé católica, por tanto amor, pelo testemunho de vida de uma criança, né, que desejava muito a Eucaristia. Então, Carlo Acutis, ele foi crescendo na fé católica com muito amor à Virgem Maria. Ele amava também a Fátima, a Nossa Senhora de Fátima. Sempre prezava muito por isso, né? E um tempo depois, aos 14 anos de idade, na verdade, desde os 12 anos de idade, Carlo Acutis, ele começou a pegar todos os dados que ele podia pegar das aparições de santos, falando sobre a vida de santos e falando principalmente sobre os milagres eucarísticos. Ele começou a fazer um apanhado de todos esses milagres eucarísticos que já aconteceram no mundo e fez um site, porque ele também amava engenharia da computação, e ele fez um site falando sobre os milagres eucarísticos e sobre a vida dos santos também. Esse site está disponibilizado até hoje e ele pode ficar até inclusive aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar lá e tudo. Então, Carlo Acutis, ele, com 15 anos, na verdade com 14 anos de idade, ele fez esse site. Ele ficou desde os 12 coletando, né, os dados, e aos 14 ele fez o site, também por querer evangelizar, por querer mostrar a todos que Jesus está assim na Eucaristia, né? O tamanho era o amor dele pela Eucaristia, que ele precisou mostrar para todos que era Jesus que estava ali na Eucaristia. Então, né, aos 15 anos de idade, Carlo Acutis, ele descobriu que estava com leucemia. Antes, os médicos pensavam que era cachumba, uma simples cachumba.
E por atrasar um pouco, assim, né, o processo, o tratamento, ele faleceu muito rápido, ele faleceu em 1 mês. Então, antes da entrada no hospital também, ele falou para a sua mãe, né, que todos os sofrimentos que ele estava sofrendo ali, né, por causa da enfermidade e tudo, ele ofertava tudo para a mãe igreja e tudo em vista das almas no purgatório também. Então, e ele dizia, né, que ele ofertava tudo isso porque ele não queria passar no purgatório, ele queria ir direto para o céu. Então, Carlo, ele morreu com odor, né, de santidade, aos 15 anos de idade, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, de 2006. Então, ele morreu recentemente, assim, né, e ele, pouco depois, ele já foi reconhecido, né, como um santo, né. Já deram entrada também no Vaticano por causa de sua vida, que já tinha esse odor de santidade, todos ao redor dele podiam perceber a sua alegria, o seu desejo de Deus, o seu desejo pela Eucaristia. Tanto que no enterro dele, sua mãe conta que muitas pessoas estavam lá, que ela nem conhecia. Mas Carlo, ele tinha um costume de andar com sua bicicleta ali, pelo bairro e tudo. E ele ia conversando com as pessoas e tal. E foi ali, né, que ele foi fazendo essas amizades e trazendo mais pessoas para Deus. Então, que nós também possamos, pela intercessão desse futuro santo, né, esse futuro beato, está muito perto a sua beatificação, nós possamos ser mais desejosos na nossa vida de oração, nós possamos querer mais estar perto da Eucaristia, e é isso. Que Deus nos abençoe e Shalom!